A proposta de transpor as águas do Velho Chico, como o Rio São Francisco é carinhosamente chamado, não é nova. A primeira vez que se pensou nessa possibilidade foi em 1847, no governo de Dom Pedro II, quando o Dr. Marco Antônio de Macedo imaginou um canal ligando São Francisco até o Rio Salgado, no Ceará, por meio da gravidade. Desde 1847 até os dias de hoje, essa ideia foi revista, ampliada e estudada amplamente. Porém, as obras efetivas só começaram em julho de 2007, com o Exército Brasileiro no eixo leste. O São Francisco se estende por 2.700 quilômetros, nascendo na Serra da Canastra, em Minas, e desembocando no mar entre Alagoas e Sergipe. Com toda essa extensão, ele é o quinto maior rio do Brasil, e a obra de transposição visa deslocar 1,4% de água da vazão média do rio e levar todo esse volume para rios temporários, através de canais, que irão beneficiar 4 estados da região semiárida do Nordeste brasileiro. O eixo norte abastece o Ceará, a Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já o eixo leste, que beneficia também Pernambuco e a Paraíba. Ao todo, o empreendimento tem extensão de 417 quilômetros, organizados em 2 eixos de transferência de água, norte e leste. A obra engloba a construção de 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. A obra tem como meta beneficiar uma população estimada de 12 milhões de habitantes, em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de gerar emprego e promover a inclusão social. Adicionalmente, os trechos em obra do projeto de integração do Rio São Francisco empregam, atualmente, 11.462 trabalhadores. Segundo o EIA, Estudos de Impacto Ambiental, alguns dos principais benefícios que esta obra irá trazer são a segurança hídrica, já que a oferta de água irá aumentar nas regiões mais secas do país, e a perda de água com a evaporação dela nos reservatórios será diminuída, o que leva ao maior abastecimento das zonas afetadas, principalmente a zona rural, o que provocaria um aumento na produção alimentícia, queda significativa na morte dos rebanhos e acabaria com a baixa produtividade no campo. As águas do Rio São Francisco apresentam uma qualidade muito superior àquelas existentes nas bacias receptoras atuais, sendo que essas bacias, ao apresentarem água de melhor qualidade, ajudarão a diminuir o número de doenças ligadas ao consumo de água contaminada ou imprópria para consumo humano, e aquelas ligadas também à falta de água tal qual a desidratação, que pode levar à morte de milhares de crianças e idosos, parcela mais frágil da população, bem como dos animais. Os estudos de impacto ambiental prevêem que até 2025, uma região equivalente a mais de 160 mil campos de futebol ou 1.142.400.000 metros quadrados seja irrigada, abastecendo até 12,4 milhões de pessoas, que poderão produzir mais girando a roda da economia, aumentando o número de empregos nas regiões beneficiadas. A obra por si só, que deveria durar 4 anos, porém já dura bem mais do que isso. Emprega hoje, diretamente e indiretamente, mais de 11 mil pessoas, um número pequeno se comparado aos beneficiados pela transposição do rio, porém bastante significativo no que tange à movimentação econômica da região onde esses trabalhadores se instalam. Os aspectos negativos são vários, porém podem ser subdivididos em categorias como energia, meio ambiente, economia e fator humano. São 4 grandes blocos representando uma série de outros problemas interrelacionados. No que tange ao meio ambiente, a bacia do Rio São Francisco teve 152 espécies de peixes nativos identificados, e algumas dessas espécies são migratórias, devendo se deslocar para se reproduzir. Com as obras de transposição, muitas dessas espécies não terão mais os lugares de reprodução, o que fará com que a população desses peixes diminua drasticamente. Outro ponto que se deve atentar é relativo à flora do rio propriamente dito e de seu entorno, que vem sofrendo constantes devastações antes mesmo das obras começarem, extinguindo assim o habitat natural de muitas espécies de pássaros, mamíferos, insetos e répteis.
Muitas plantas conhecidas como baronesas se proliferam rapidamente, indicando altos índices de poluição. Essas plantas se alimentam dos dejetos trazidos juntamente com esgotos no rio, que é lançado sem o devido tratamento e com um volume baixo de água. As obras de transposição, ao retirarem mais água de um rio que já está com seu volume prejudicado, irão apenas aumentar os problemas. O que chamamos de fator humano é relativo aos conflitos com índios de duas etnias, os Trucá e os Pipipã. Apesar de existir o Programa de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas, que visa mitigar os impactos causados a essas populações mediante a apresentação de alternativas a seu sustento, com apoio a atividades artesanais, entre outras, por eles desenvolvidas, e a melhoria de suas condições de saúde e sanitária, referidas comunidades afetadas pelas obras não foram previamente consultadas com relação ao assunto, sendo que o artigo 231 da Constituição Federal torna essa consulta obrigatória. Outro ponto, ainda dentro do fator humano, é a onda de desemprego que irá ocorrer após o término das obras, e onde as pessoas que se locomoveram até esses locais irão fixar residência. No quesito energia, a obra é inviavelmente onerosa, chegando ao ponto de ser contraprodutiva energeticamente, já que para chegar às regiões a água será bombeada a uma altura estimada de 165 metros, e serão necessários o equivalente ao potencial energético de 3 usinas de Três Marias, levando-se em conta também a energia que deixará de ser produzida nas outras hidrelétricas, abaixo de Sobradinho. Como fator econômico, é válido ressaltar que para esta obra foram destinados 8,5 bilhões de reais, e esse investimento será refletido na conta final do consumidor e trará um custo para as cidades beneficiadas, que terão que tratar a água recebida. Com relação à energia, esta passará a custar 13 centavos por 1.000 litros, o que representa um aumento de 5 a 7% na conta de luz. Diante de tudo que for exposto e levando em conta o panorama atual da obra de transposição do Rio São Francisco, a referida obra é de extrema importância para a região do Nordeste brasileiro, principalmente no que consiste na execução do objetivo principal, que é a erradicação da seca no sertão nordestino, ou seja, solucionar o problema da irregularidade na distribuição dos recursos hídricos existentes no país. Porém, nem todos acreditam que todos esses benefícios são base para a realização da obra. Muitas controvérsias e questões polêmicas e jurídicas se envolvem a transposição. A obra beneficia uma população estimada em 12 milhões de pessoas, 390 municípios, além de gerar emprego e promover a inclusão social, através de uma política de desenvolvimento regional e sustentável consubstanciada em investimento nas questões socioambientais e arqueológicas do semiárido. Além do mais, a obra vem gerando emprego e desenvolvimento social na região, mesmo com diversas críticas ao sistema e às formas como vêm sendo conduzidas as obras, além dos constantes atrasos. Apesar desses fatores positivos, ainda existem muitas controvérsias com relação à construção da obra. O projeto tem levantado muitas críticas com relação ao dinheiro gasto e com o efetivo beneficiamento das populações do sertão. Ainda mais, o questionamento das pesquisas é bem relevante. Muitos levantam a crítica de que essas não foram feitas corretamente. Isso leva a crer que a obra em si pode trazer inúmeros problemas ecológicos e prejudiciais ao rio, e que não justificam a transposição, nem os benefícios que elas trarão.